venha para Deus. Oi, boa noite a todos os ouvintes que estão no programa de hoje com a gente no Conectados com Deus. E hoje o tema é o quadro evangelismo, o quadro Venha para Deus, e o tema evangelismo com a Jordana de... Qual que é a cidade mesmo? Tatuí. Tatuí. E pode dar boa noite para os irmãos que estão conectados. Boa noite, irmãos. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigada aí por essa oportunidade de estar compartilhando aqui com vocês essa noite. Amém. Então eu já vou começar com as perguntas. E a primeira é: o que o evangelismo significa para você e qual que é a importância dele para a vida cristã? Então, eu creio que o evangelismo, primeiramente, ele é uma missão, né? Ele é um dom que Deus nos dá. Assim. E eu, desde pequena, eu sou uma pessoa muito comunicativa. E quando eu entrei no reino, eu fui ver qual que era o papel do evangelista, porque eu não sabia, né, o que era o evangelismo, né? Como eu fazia parte de outra igreja, eu não tinha essa realidade. Mas depois eu fui descobrir o que era o evangelismo, né? Falar de Deus para as pessoas, trazer as pessoas para a mesa, para a palavra, né? Pescar as pessoas, né? Fazer o que Jesus nos ensinou, né? Fazer o ID, né? Então aquilo encheu meu coração, assim, porque eu sou muito comunicativa. Eu gosto de conversar com as pessoas e gosto de falar de Deus para as pessoas. Então, isso significa muito para mim. Amém. E outra coisa que eu queria perguntar também é para você, apesar de você saber conversar com as pessoas, né? Você falou que você é comunicativa. Quais são as dificuldades que você enfrenta quando você vai evangelizar para outra pessoa, a palavra de Deus? Então, eu não tenho muita dificuldade de chegar e falar para as pessoas, né? Que eu não tenho vergonha, não sou tímida, eu chego e falo mesmo, né? Só que eu já passei por algumas situações em que eu fui tentar evangelizar e as pessoas me barraram por fazer parte de outras religiões, como Umbanda, né? Também já tive bastante resistência, muita resistência de pessoas da Igreja Católica, né? Não que elas não sejam pessoas conectadas com o Senhor, mas eu digo aquelas pessoas que são mais afastadas de Deus, né? Que você tenta ali trazer aquela pessoa para a mesa, ou tentar dar um material para ela, ou tentar fazer uma oração para ela. Eu já deparei com diversas dificuldades. Algumas eu consegui controlar, outras realmente tem pessoas que não quer mesmo. Então a gente tem que respeitar o tempo daquelas pessoas. Amém. A sua parte você fez, né, pelo menos. Se a Exatamente. pessoa, aí é com a pessoa, se ela vai querer ou não. E também eu queria perguntar como que, tipo, para uma pessoa que tem dificuldade, como que ela pode se preparar melhor na hora de, espiritualmente, emocionalmente, na hora de falar com as pessoas? Então, a primeira coisa é a questão da obediência, né? Porque às vezes Deus mostra para nós pessoas que estão necessitadas de uma determinada oração ou de uma determinada situação que você tem que ir atrás daquela pessoa, né? Então, eu creio que o que nos fortalece e nos dá coragem é a oração. Eu acho que a gente tem que orar e pedir para Deus mostrar para a gente como a gente deve abordar aquela pessoa, como a gente deve chegar até aquela pessoa. Eu passei por uma situação nesse final de semana, eu fiz uma viagem para Minas Gerais, e antes de ir, eu perguntei para Deus quem que eu precisava de visitar. Eu sempre faço isso. Quem que eu preciso de evangelizar? E tem uma pessoa da nossa família e ela está com câncer. Ela já fez a cirurgia e está passando pelas quimioterapias. E na hora o Senhor me mostrou o material que eu tinha que levar, porque eu já comecei a orar para o Senhor antes de partir, né, de sair de São Paulo para Minas Gerais.
E aí o Senhor me deu o livro, O Dano da Amargura, que eu coloquei na bolsa, e falei assim, Senhor, com certeza tem mais gente precisando. Qual o livro mais que eu levo? E eu coloquei também na bolsa A Cura Interior. Então, Deus já tinha preparado, eu já tinha orado, e quando eu cheguei em Minas Gerais, eu pedi minha mãe para ligar para ela, e aí nós fomos visitar, que é a minha prima. Eu fui primeiro, falei, olha, eu tenho esse presente aqui para você, e dei o livro para ela, e falei com ela, Deus me mostrou que você precisava desse livro, e presenteei ela. E em seguida eu pedi ela licença, né? Falei, por favor, eu posso fazer uma oração por você? E ela disse, pode. Então ela aceitou ali naquele momento a oração. Então fiz a oração para ela, assim, sabe, Arthur, naquele momento ali. E ela chorou. E eu vi que a mão de Deus estava ali sobre ela e que ela, através da nossa fé, através da fé dela, ela já estava curada. Só que ela tinha que ter fé e aceitar aquilo, né? Então foi muito bom, porque é através da oração, sabe, Arthur, que Deus move e que Deus nos dá coragem, né? Às vezes, se eu não tivesse orado, se eu tivesse só viajado sem pedir Deus para me mostrar o que eu precisava de fazer, eu não teria conseguido. Mas como eu orei, Deus me mostrou, né? É. Uhum. A oração é a forma de que a gente fala com Deus, né? Ele que É, dá, por meio da oração, que ele dá a revelação do que a gente tem que fazer. é. E também eu queria perguntar sobre o dom, tipo, de evangelizar. Você acredita que todo mundo consegue evangelizar ou isso é um dom específico, alguma coisa que só poucas pessoas conseguem? Eu creio que todo mundo tem o dom de evangelizar. Só que eu acho que tem pessoas que têm dificuldade, às vezes pelo temperamento, às vezes porque a pessoa é tímida, né? Ou, infelizmente, Arthur, às vezes por preguiça. Às vezes a pessoa tem dom de evangelístico, mas tem preguiça. Às vezes a pessoa tem um temperamento mais quieto, assim, né? Mais, sei lá, mais melancólico, mas a pessoa já é corajosa, já consegue evangelizar. Então, eu acho que todo mundo nasceu com um dom evangelístico, sim, e nós temos que colocar em prática, né? Outra situação que eu passei, assim, foi que eu levei o livro da cura interior. E quando eu cheguei em Minas Gerais, eu fiquei sabendo que tinha um primo nosso que estava com depressão, porque a irmã dele faleceu, né? Nossa prima faleceu, e ele também. E ele já estava com depressão. Então, o Senhor me mostrou que eu tinha que dar para ele aquele material para ajudar ele, para evangelizar ele, para trazer ele para a mesa. Por mais assim que eles sejam católicos praticantes, ali naquele conteúdo nosso da Vento Sul, né, da nossa editora, os materiais, eles são muito de alta ajuda. Então, esses materiais, eles têm que chegar em todos os lugares, independente de igrejas e de religiões. A gente tem que presentear as pessoas, né? Então, assim, para mim é fácil. Tem pessoas que é difícil para evangelizar, mas eu acho que as pessoas têm que perseverar na coragem e na obediência a Deus. Realmente, os materiais da editora, eles falam bastante coisa que é muito importante e Sim. que para ajudar no crescimento espiritual, né? Ajuda bastante. Também outra coisa que eu queria perguntar é como que é, pode as maneiras que você evangeliza, como que você aborda as pessoas, como que deixa mais fácil, mais leve evangelizar para as outras pessoas. Então, nós temos várias ferramentas, né? Deus deu para nós aqui, para o reino, várias ferramentas, que é a TV Menorá e o aplicativo Pão de Judá e a editora Vento Sul. Então, eu sempre vejo ali a brecha em que a pessoa está necessitada. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, eu estou numa dificuldade para dormir. Eu falo, olha, aqui dentro desse aplicativo, aí mostro o aplicativo Pão de Judá,
tem aqui momentos de oração. Então, quando as minhas filhas estão com dificuldade de dormir, quando eu estou com dificuldade de dormir, eu venho aqui na aba Momentos de Orações e clico nas mensagens e fico ouvindo o áudio até chegar o sono, até vir um sono. Então, Arthur, é assim, dependendo da necessidade da pessoa. Às vezes a pessoa está com uma doença, né? Igual esse final de semana, a minha prima falou que o marido dela estava passando por uma determinada doença e eu mandei para ela, através ali do meu WhatsApp, já o link da cura, da oração da cura divina. Então, a gente tem que abordar naquela necessidade que a pessoa está precisando, porque sempre todo mundo está precisando. Não tem ninguém que acorda e fala assim, hoje o dia está maravilhoso. Que não está. Porque de repente a pessoa está com problema com finanças, problema de relacionamento, problema com algum irmão, alguma amargura, depressão, né, que é a doença do século, é a depressão. Então, a gente tem que analisar o que a pessoa está precisando naquele momento para a gente ajudar aquela pessoa, para a gente abordar a pessoa da forma certa, né, e trazer as pessoas para Jesus. Amém. E tratando as pessoas pelos problemas que ela tem, né? Isso. E também, para finalizar, eu queria perguntar o conselho que você daria para quem tem medo de evangelizar, que não consegue, fica travado. Uma coisa que você recomendaria para quem tem esse tipo de defeito? Eu aconselho assim os irmãos estarem fazendo um jejum por essa questão. Senhor, eu tenho vontade de evangelizar, mas eu não consigo evangelizar. Senhor, me dá graça, me dá força para que eu possa evangelizar como o Senhor quer. Então, acho que a pessoa tem que colocar um jejum sobre isso e também orar, pedindo a Deus, né? Eu lembro que quando eu comecei a receber alguns dons espirituais, e eu, à noite, quando eu acordava, eu orava, eu pedia para Deus, para que Ele me desse os dons que Ele quisesse que eu fizesse para Ele, para o reino, né? Para ajudar as pessoas. Então, eu acho que é isso, a gente tem que colocar o nosso coração à disposição do Senhor. Amém. Realmente, tem que orar e tem que querer, né? Tem que ter vontade de evangelizar. Uhum. E assim Deus vai fazer com que as pessoas queiram entrar dentro de ter realmente uma comunhão com Deus. E acho que é isso. Se quiser falar mais uma coisa ou dá para encerrar aqui mesmo o programa. Sim, só quero ressaltar, né, Arthur, que eu tenho o projeto do Balé Cristão, né? E ele é um projeto muito evangelístico que Deus me deu, que eu dancei mais de 20 anos para o mundo, levando sempre para o lado competitivo. Eu era uma bailarina, uma professora muito competitiva, que eu só olhava a questão do balé como competição, como troféu. E antes da gente passar uma temporada no Rio Grande do Sul, Deus me pediu, né, para que eu voltasse com um projeto, mas de uma forma diferente, que seria para ele. E hoje, graças a Deus, eu já consegui evangelizar e evangelizo várias crianças a partir de 2 anos e meio até adulto, né? E eu vejo a evolução grande, como as crianças vêm para a aula de balé e aqui elas aprendem a orar, aprendem a conversar com Deus, aprendem a ler a Bíblia e elas passam isso em casa para os pais. E eu acho bonitinho que tem pais que vêm falar comigo e fala, Jordana, a ciclana estava orando com a boneca hoje de manhã. Eu acho bonitinho, sabe? E aí, então chega e fala, Jordana, a minha filha hoje estava orando para estudar, orando para alimentar, orando para ir para a escola. Então, não tem gratificação melhor do que a gente estar trabalhando o reino, o evangelho de Deus com essas crianças, porque elas são o futuro, né? O futuro do nosso país, o futuro da nossa igreja, né? São as crianças. Então, nós temos que investir
o nosso tempo também evangelizando as crianças. E é Ah, isso. amém. É, bem legal. Por meio das crianças, os pais conhecem também. E é isso, cada vez mais tem gente na igreja. Então acho que é isso. É, queria dar boa noite a todos os ouvintes que estão conectados aqui. E esse foi o programa do Venha para Deus. Boa noite.